volta para o seu coração, pede ao Senhor para derramar luz no seu coração, te dar revelação da palavra. Senhor, que o Senhor venha com espírito de revelação ao nosso coração, que nós possamos, debaixo da tua graça, conhecermos a tua vontade, conhecermos o Senhor através da sua palavra. Que haja uma entrega total dos nossos corações ao Senhor nessa manhã, os nossos pensamentos elevados ao Senhor, e que o Senhor, o Espírito Santo, venha sobre nós, com a tua unção, com o teu poder, em nome de Jesus Cristo. Manifesta a tua graça sobre nós nessa manhã. Que o Senhor alcance cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Esse parece que o som está melhor ou está fechado? Amém. Então, queridos, quero falar sobre vencendo guerras internas e externas. Quem tem guerras aqui? Meu. Gente, como enfrentamos guerra? Nós vemos, inclusive, na palavra que Jesus, após ser batizado, né? Ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Isso é guerra espiritual. Então Jesus foi ali para vencer o diabo de forma individual. E venceu Satanás falando a palavra. Ele dizia, está escrito. O diabo sugeria alguma coisa e ele dizia, está escrito. Esse também deve ser a nossa postura. Nós precisamos entender de guerra, segundo o que a palavra de Deus nos diz, amém? Amém. E vencê-las da forma de Deus. Abra a tua Bíblia em Gálatas 5, versos 16 e 17. Obrigada. Eu já tenho um aí. Mais um. Isso. E eu estou seca. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos ver aí que Paulo, ele declara princípios importantíssimos para as nossas vidas. Gálatas 5, 16 e 17, a palavra diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita, guerreia contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Nós vimos aqui o Tom falando que muitas vezes nós queremos as coisas do nosso jeito. Aliás, desde a abertura eu estou vendo o Senhor trazendo algumas palavras que eu falei, que interessante, está confirmando o que vou ministrar hoje, né? Deus. Então, Paulo está dizendo que há uma guerra interior e essa é a nossa primeira guerra, que deve ser vencida, amém? Então, a carne e o mundo, eles vivem em busca de satisfação dos seus desejos. Então, na sequência deste texto de Gálatas, ficam claros que as obras da carne e do Espírito, que as obras da carne e do Espírito, para que saibamos o que devemos guerrear. Então, é importante nós conhecermos as nossas guerras interiores e as exteriores. Paulo diz sobre uma outra guerra, que é a guerra externas, que são contra os principados e potestades. Efésios 6, 10 e 13 diz assim, verso 10: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor
e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Aleluia! Quer dizer, aqui não fica dúvida que nós não vamos vencer, né? Porque Paulo, ele não fala se vencer, ele fala depois de terdes vencido tudo, permaneça inabaláveis. Então, as guerras interiores, ela fala de lutas internas. Que lutas são essas? E nesse tempo de pandemia, quais são as lutas interiores que você tem enfrentado? Eu vou citar algumas aqui, como medo. Medo é um inimigo? É uma luta interior. Autoestima baixa, soberba, fraqueza, dúvidas, cansaço, pesos, tentações, mágoas, frustrações, ressentimentos, decepções, amarguras, justiça própria, essas são algumas, inveja, cobiça, avareza, e por aí vai. Ou seja, são guerras que são geradas dentro de nós. Nós combatemos com essa guerra constantemente nas nossas mentes. É a carne contra o espírito vivificado. A palavra diz que nosso espírito era morto, não é? Antes de nós termos receber Jesus como Senhor e Salvador em nosso coração, quando nós recebemos um espírito, nosso espírito foi vivificado. Então, o ataque, a guerra vem da carne contra esse espírito vivificado que Deus nos dá quando nós nascemos de novo, e também contra o Espírito Santo que habita em nosso espírito vivificado. Então, é uma guerra constante. As guerras externas são aquelas que se dão fora. Não depende exclusivamente de nós, mas que nos envolve num todo. Então, nós vamos ver que para nós vencermos as guerras externas, há uma necessidade de vencermos as guerras internas. Vencermos aquilo que tem tentado nos vencer, nos ataques, na nossa mente, no nosso coração. Nós vemos aí muita gente se suicidando. Eu estava meditando nessa palavra e pensando nessas pessoas. O tipo de ataque que elas receberam em suas mentes. A guerra, a batalha espiritual que não foi na sua mente, não é? E nós, como cristãos, não estamos isentos dessas batalhas. Nós as enfrentamos, eu creio que diariamente, diuturnamente, nós enfrentamos isso. E eu quero dizer aqui sobre, lá em 1 Samuel 17, 38 e 40, nós vemos que Davi, quando Davi foi enfrentar Golias, né? O Golias é um tipo de inimigo interno também, embora aquele gigante era inimigo externo. Mas para Davi venceu o seu Golias. E nós podemos verificar na palavra, eu vou ler daqui a pouco, nós podemos verificar na palavra que Davi acabou lutando sozinho contra Golias. E sem armadura. Nós vamos ver aí nesse texto que Saul vestiu a Davi com a armadura dele, de Saul.
Davi era um homem pequeno, um rapaz, um jovem de 17 anos, pequeno. E Saul era um homem que sobressaía no seu tamanho. Ele não era do tamanho do gigante, mas ele era um dos mais altos de Israel. Então, ele veste a armadura dele. E Davi tirou aquela armadura. Vamos ler. Verso 38 diz assim: Saul vestiu a Davi da sua armadura, ele pôs sobre a cabeça um capacete de bronze. Imagina o peso que não era esse capacete. E o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca usei. Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor. Ele foi vestido de pastor, que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. E que coisa tremenda, vestido na simplicidade. Davi era pastor de ovelhas, e naquela simplicidade de pastor ele foi para a guerra, e ele venceu Golias. Ele venceu. A palavra diz que ele já tinha vencido um urso, um leão, que são também guerras interiores, símbolos de guerras interiores. E aqui ele venceu Golias. Essa era uma guerra interior de Davi. E ele venceu sozinho. Embora o exército de Israel estava lá, naquele exército, além de estar o rei, estavam também 3 irmãos mais velhos de Davi. Sabe, queridos, essas guerras interiores, nós as vencemos, nós e Deus. É você e Deus que vai vencer as suas guerras interiores. Não há como haver interferências de fora. É algo, e isso nos faz lembrar Jacó. Jacó, quando chegou no vale de Jaboque, a palavra diz que ele lutou com um anjo. E era ele sozinho. Ele passou, toda a gente ficou sozinho ali naquele vale. E ali ele lutou. Sabe qual era a batalha de Jacó ali? Ele estava com medo, e muito medo de ser exterminado, porque ele estava voltando para sua terra, e o irmão dele estava vindo encontrá-lo com mais 400 guerreiros. Agora imagina, ele não estava vindo encontrá-lo só para dar um abraço forte, né? Com 400 guerreiros, a intenção era outra. Mas ao lutar com o anjo ali, ao lutar contra o medo que ele estava sentindo, ao batalhar uma noite inteira nessa guerra interior, a palavra fala que ele venceu. Eu costumo dizer que ele foi vencido, né? O Senhor tocou no nervo da coxa dele. E ele saiu dali uma outra pessoa. Ele entrou como Jacó, que é frágil, e saiu como Israel, que é o príncipe de Deus, de uma luta interna. Então, no capítulo 18 de 1 Samuel, verso 1 a 5, diz: sucedeu, isso já depois de ter vencido o Golias, ele foi lá, e nós vemos que ele cortou a cabeça, ele realmente matou Golias, ele não só desmaiou Golias. Muitas vezes, nas nossas lutas, nós desmaiamos Golias, não exterminamos com ele, e ele se levanta depois. Eu ouvi um pastor falar isso ontem. Ele disse de uma luta que estavam passando e que de repente eles tinham vencido Golias. E parece que estava resolvida a questão. Mas de repente Golias levantou de novo. Então, a experiência de Davi nos mostra que tem que matar Golias, cortar a cabeça. Foi o que Davi fez.
E passado isso, nós sabemos pela palavra que Saul ele amou aquele guerreiro. Quem é que não quer um guerreiro daquele no seu exército? Que vence um Golias sozinho, com uma pedra. Então, e Davi foi fazer parte do seu exército também. E aqui nós vamos ver que, a partir do verso 1, 1 Samuel 18, sucedeu que acabando Davi de falar com Saul, alvo de Jonatas seria o sucessor do trono, porque era filho de Saul, mas ele amou Davi. O significado do nome de Davi é o amado. Quantos amados nós temos aqui do Senhor? Diz glória a Deus. Glória a Deus. Nós somos amados como Davi, amém? Amém. E a palavra fala que Jonatas o amou com a sua própria alma. Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tornasse para sua casa ou para a casa do seu pai. Jonatas e Davi fizeram uma aliança. Porque Jonatas amava com a sua própria alma. Despojou-se Jonas, olha que coisa mais interessante, da capa que vestiu. Eles estavam numa guerra. Davi continuava vestido como um pastor, mas Jonatas estava vestido como um guerreiro. E ele despojou-se da sua armadura, das suas vestes, do arco, o cinto, e ele deu para Davi. Então, saía Davi aonde quer que Saul o enviava e se conduzia com prudência, de modo que Saul o pôs sobre tropas do seu exército. E era ele benquisto de todo o povo e até dos próprios servos de Saul. E como eu já disse, o nome de Davi significa o amado. Então, se nós nos identificamos como amados por Deus, então essa passagem é também para nós. Amém? Então, nessa primeira guerra interna, essa primeira batalha aí de Davi foi contra o Golias. E Golias, sabe como que é o significado do nome Golias? É esplendor. Só que não é um esplendor de glória. É um esplendor, é evidente que esse esplendor não tem nada a ver com o reino de Deus. Isso aponta para a carne. Então, tudo no mundo é uma exaltação da carne e para o esplendor carnal do ser humano. Então, a palavra de Deus já diz isso há 2000 anos atrás. Então, era a carne de Golias que falava alto, a soberba, a grandeza. Quando ele desafiava o exército, ele parecia até bonzinho, né? Separa um homem para vir lutar comigo. Quem vencer, o seu exército será escravo do vencedor. Mas você acha que ele estava pensando que Israel ia vencê-lo? De forma alguma. Em sua soberba, ele sabia que era ele que ia vencer, porque ele era o maior. Ou pelo menos era o que ele pensava, né? E 1 João 2,16, a palavra fala, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. E era essa grandeza, esse esplendor de Golias. Então, para vencer Golias, Davi precisava vencer os seus medos e fragilidades internas. Amém? Ele não tinha tempo para aprender nada novo. Ele precisava lutar com o que já tinha em mãos. Amém? Então, na primeira batalha aí, Davi tentou usar a roupa de guerra de Saul, embora foi ali quase que imposto, né? Mas não conseguiu. Para vencer, Davi teve que lutar com as suas próprias roupas. As outras guerras, para vencê-las, ele usou as roupas de Jonatas. Então, as outras guerras, as guerras internas, nós podemos ter a ajuda que for necessário. E ele vestiu a armadura que Jonatas tinha
na sua aliança, tinha doado a ele. Então, por que essa diferença? Porque para vencer Golias, Davi precisava da sua própria roupa, mas para as outras, ele usou as roupas de Jonatas. Então, precisamos entender que temos guerras interiores. Diga guerras interiores. Guerras interiores. E guerras exteriores. Para que tenhamos vitórias exteriores, nós precisamos antes ter vitórias interiores. Amém? E não acontece nada fora, antes de ter acontecido dentro. Meu Deus. Então, não há vitória alguma fora, antes de ter vitória dentro de nós. Eu tenho experimentado isso na minha vida. E isso me faz ter momentos de grande gratidão ao Senhor, de alegria. Porque você observa, você sabe quando você vence uma luta interna. Você sabe. Isso te traz vitória. A vitória, ela se torna até palpável, não é? E quais são as lutas externas que nós podemos falar aqui? Seu casamento, seu relacionamento com seu cônjuge, sua família, a célula para os líderes de célula, sua carreira profissional, sua empresa, os relacionamentos em geral, só serão verdadeiramente vitoriosos se você tiver vitórias dentro de você, na sua guerra interior. Então, quando Davi venceu a batalha contra Golias, teve que fazê-lo sozinho, como suas próprias roupas, ou seja, com a fé que ele já tinha até aquele momento. Paulo faz uma declaração aqui em Filipenses 3,16, ele diz assim: todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Então Davi teve que fazer aquilo com a fé que ele já tinha. Ele ainda declara: eu vou contra ti no nome de Deus, né? Vou debaixo dessa direção do meu Deus. Então, para vencer as lutas internas, você precisa unicamente fluir no Espírito. Uau! Quem anda no Espírito jamais satisfará os desejos da carne. Então, o segredo é fluir no Espírito. Diga fluir no Espírito. Fluir. Então, nós vamos aproveitar esse tempo de jejum para aqueles que vão fazer, né? Para você vencer suas lutas internas. Então, busque a Deus, se encha da palavra, flua no Espírito e seja um vencedor. Amém? Amém. E as guerras externas? Quando Davi foi lutar as outras guerras de Israel, né? Deus colocou alguém junto com ele chamado Jonatas, que significa dado por Deus. Esse é o significado do nome de Jonatas, dado por Deus. E para vencer a guerra externa, Davi fez aliança com Jonatas. E ele aprendeu com ele como usar as roupas de guerra exteriores. Então, isso significa que fora a guerra é vencida em equipa, como igreja. Tem muita gente que passa por dificuldades em casa, na família, nos relacionamentos, mas nunca fala nada com o líder, com o pastor, porque não quer incomodar. Eu já ouvi isso. Não, pastor, eu não queria te incomodar, então não falei nada. Aí eu falo, mas me incomoda, esse é meu trabalho. Por favor, me incomoda. Me pede pelo menos para orar por você, não precisa nem falar o que foi, o que aconteceu. Pastor, esteja orando por mim agora, que aí eu vou saber como orar por você, né? E vou entrar em clamor diante do Senhor a seu favor. Esse tipo de ajuda. Amém? Amém. Davi fez uma aliança com Jonatas, e Jonatas ensinou a usar aquela armadura,
Isso significa que fora a guerra é vencida em equipe, amém? Tem aliança com a sua liderança, tem aliança com irmãos preciosos que Deus tem colocado no seu caminho. Ontem eu estava lá em casa num sono, gente, não tinha dado 9 horas, eu estava abrindo a boca, eu falei, vou para a cama. Aí nisso meu telemóvel tocou, e era a minha irmã do meio. Eu atendi, ela já estava com outra irmã, já ligamos para você para a gente orar juntas. Vamos clamar juntas. Vamos orar pela nação e depois vamos orar pela nossa família. Eu achei aquilo tão extraordinário, eu achei tão... A gente faz isso, mas ontem foi algo tão especial. E nós começamos a orar. Primeiro oramos pela igreja, oramos pela nação e depois passamos a orar por cada casa dos nossos irmãos, sobrinhos, depois oramos pelos primos e fomos orando. Nós ficamos 1 hora orando. Estivemos ali, clamando ao Senhor. E foi 1 hora, um pouquinho mais de 1 hora. Aí sim eu fui dormir. E dormi a noite inteira. Foi algo assim, desmaiei. Acordei hoje de manhã, 6 horas da manhã. Também acordei assim, pronta. Dormi bastante. Não era 10h30, 10h40, quando eu deitei, já dormi. Mas com uma satisfação. Sabe, querido, uma forma de expressar amor por alguém é orar por ele. Sabe, essa é uma forma essa é uma expressão de amor, quando você ora por alguém. E eu quero te dizer que eu oro por você. Amém? Então, Davi fez essa aliança com aquele que Deus colocou em sua vida para te ajudar a vencer as guerras fora. Então, nós temos uma aliança em Cristo, amém? Amém. Nós podemos nos ajudar uns aos outros. Eu amo o jeitinho da Isabel, porque tudo que acontece ela me manda logo, pastora, quero que você esteja orando, me ajudando em oração por isso. Eu falo, que privilégio. É um privilégio ajudar em oração. É a forma que eu posso expressar o meu amor por você. Então, se você analisar as lutas da vida, você vai entender que em cada uma delas há uma batalha interior e exterior. Por exemplo, tem problemas no casamento que se referem a impaciência, a irritação, a egoísmo. Isso é interior. Mas tem problemas que se referem ao casal, que são as finanças, enfermidade, mudança de país, mudança de casa. São guerras, são batalhas. Alguém aqui gosta de mudar? Ninguém levantou a mão? A minha única tristeza de não morar numa casa própria é porque pode acontecer de mudar, porque eu odeio mudar. Não gosto. E principalmente, como eu sou o homem e a mulher da casa, eu vou sempre precisar de ocupar alguém. Os meus irmãos, a última mudança, até o Ezequiel estava lá. Toda a gente foi. E ainda por cima, eu acumulo muita coisa. Será que sou eu? Gente, eu fico com vergonha de mudar, deixa eu te falar. O maior problema é mudar, a vergonha que eu tenho de mudar com tanto de coisa que tem que levar e eu não dou conta de carregar. Pode? Trem desse? Então, isso são guerras. Se transforma em batalhas que você tem que enfrentar. Então, até ter coragem de chamar os irmãos para ir lá, é uma batalha. Eu enfrento uma batalha. Mas aí, acabo vencendo a batalha. Sabe, queridos, nenhum casamento se resolve sozinho. Nenhuma célula se multiplica sozinha, nenhuma carreira profissional se decola sozinho, nenhuma empresa avança sozinho, nenhuma igreja cresce sozinha. Nós precisamos uns dos outros. Amém? Amém? Nem que seja para orar.
Eu posso não interferir no seu relacionamento com o seu marido que você está tendo. Eu posso orar, eu posso bater meu joelho em terra e clamar tanto que Deus vai fazer no seu interior, na sua guerra interior, no seu problema interior e vai trazer bonança no relacionamento. Amém. Entendeu isso? Então, o problema é que normalmente nós invertemos as bolas, nós trocamos as bolas, nós bolamos as trocas, fazer assim. Então, queremos ajuda em nossas guerras interiores e nas exteriores. Nós queremos lutar sozinhos. E não é por aí. Evidentemente que isso tem um potencial para nos inutilizar na linha de frente, ou nas duas frentes de batalha. Então, quem vive assim, com certeza, coleciona derrotas, uma após outra. Então, não adianta o esposo vir e falar mal da esposa para mim, por exemplo, e querer que eu vou lá tratar com ela. Eu não posso fazer isso. Isso é uma guerra interior. Porque se você está falando mal da tua esposa, a sua aliança está com problema. Porque o cônjuge não pode falar mal um do outro. Você tem que resolver isso dentro do seu interior. Se está assim, é porque houve uma ruptura e um problema. Tem uma guerra aí no seu interior. Amém? E que você precisa resolver. Resolver. Não tem como outro, um terceiro, ir lá e mudar o seu esposo para você. E nem mudar a sua esposa para você. Certo? Você tem que resolver a sua guerra interior. E depois sim, sentar e conversar. E você pode sentar com o pastor, sentar e conversar com o casal. E nós vamos ajudar. Amém? Então nós não podemos esperar que os outros resolvam as nossas lutas interiores. Mas também não podemos sair lutando as guerras externas sozinhos. Amém? Está ficando claro? Não luta suas guerras externas sozinho. Tem alguém doente, pede oração, busca ajuda. Está com problema assim de relacionamento, busca ajuda. Amém? Amém. Importante, não jogue sobre o outro a responsabilidade da sua guerra interior. A responsabilidade dessa guerra é inteiramente nossa, inteiramente sua. Então não espere por ajuda. É só você e Deus. Amém? Então as pessoas com certeza irão torcer por você e até interceder. Mas isso é o máximo que você pode ter de qualquer um em suas lutas internas. Essas lutas internas nós resolvemos entre nós e Deus. Amém? Amém. Então Davi disse que iria contra Golias em nome do Senhor dos Exércitos. Ele Deus. Essa é a chave da vitória. Jesus já venceu na cruz do Calvário. Amém? Amém. Então nós temos que vencer nossas guerras baseado na obra da cruz. Então, estamos em Cristo, amém? Amém. Por isso já temos a vitória. Então, não é na nossa força, não é na minha força, é debaixo da graça divina. Então, nós estamos debaixo do favor de Deus, amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Então, não faça aliança com qualquer pessoa também. Somente com aqueles enviados por Deus, como Jonatas. Jonatas, o significado é enviado por Deus. Então, não lute sozinho nenhuma guerra externa. Equipe é fundamental. Deus te deu o corpo de Cristo para guerrear junto com você. Amém? Glória a Deus. Então, aprenda com quem já é rei antes de você. Não queira reinar ou reinventar a roda. Jesus formou uma equipe para as suas guerras externas. Não é? Jesus tinha lá os seus 12, depois os 70. Ele tinha uma boa equipe, né?
para guerrear suas guerras externas. E nós precisamos disso na nossa vida. Então, agora, as nossas guerras internas, nossos medos, os espíritos de incredulidade, a justiça própria. Quem é que não tem justiça própria, né? Quantas vezes você se sente injustiçado? Ou ninguém aqui se sente injustiçado? E eu, às vezes, recebo essa guerra no meu interior. Aí é necessário fazer uma guerra. Ir para Deus correndo e saber que eu não mereço nada. É tudo pela graça. É tudo favor. Então, lança fora a injustiça própria ou a justiça própria. Lança fora essa inclinação de vítima, de ser vítima. Não é? Porque às vezes essa é uma guerra. É um inimigo forte. E que toda gente tem essa inclinação. Inclusive nos relacionamentos conjugais. É verdade. Quando não é o marido que é a vítima, é a esposa que é a vítima. Sempre tem alguém. Por quê? Porque isso é um inimigo. E é uma batalha muito forte. E nós precisamos vencer as nossas guerras interiores. Amém? Amém. Aprenda isso com o Senhor. É com o Senhor. Amém? Amém. Então, no dia 22, nós vamos começar o nosso jejum. Nós vamos aproveitar o momento para vencer as nossas guerras interiores. Mas nós já podemos começar hoje, já que nós temos um entendimento mais claro disso. Lá em Isaías 58, eu não sei qual versículo de cor. O Senhor fala qual o jejum que Ele pede. E Ele fala que solte as ligaduras da impiedade. Uau! Vença os inimigos interiores. Amém? Amém. Então, aquela que está, ou aquele que está preparado, ou preparando para a guerra exterior. O Golias estava há 40 dias parando a guerra. E assim que foi derrotado, o exército avançou e conquistou. O diabo tem tentado parar a igreja. Eu recebi um áudio que eu não ouvi até o fim porque ele era tão maligno. Embora a voz que estava ali era de um homem, e ele dizia, aqui a maioria brasileira, ele estava dizendo aos brasileiros no Brasil, por causa agora da quarentena, aí ele falou, fica de olho nesses crentes, esses crentes que ficam apoiando o Bolsonaro, nós que somos da esquerda, vamos acabar com eles, nós queremos que eles morram. E ele foi falando um punhado de besteira. E vamos denunciar. Se você vê uma igreja aberta aí, ó, denuncia. E aquelas coisas, eu falei, uau. Eu falei, por que mandaram essa porcaria, né? Eu deletei logo. Ao mesmo tempo, outra pessoa me mandou um profeta. E um profeta falando que Deus tinha falado para ele. Que Deus estava mandando o coronavírus porque Ele quer matar muitos pastores que estão roubando, muitos pastores que estão em pecado, muitos pastores que não tem não sei o quê, e que Deus iria destruir a noiva. Eu falei, chega, deletei de novo. Boca usada pelo diabo, com mentiras e enganos. E se a gente não estiver atento à palavra, isso entra como inimigo interior. Vai trazer medo, vai achar que isso é verdade e é mentira do inimigo, entendeu? E você vai entrar numa batalha. Então, percebeu lá, conhece um pouco da palavra, percebeu que não é o que a palavra diz, pelo menos não pela igreja. O Senhor está
edificando a igreja. E esse papel é do Espírito Santo. É Ele quem trabalha essa transformação em nós, é que nos leva a crescer. É o Espírito Santo que está com esse papel na mão. Entendeu? É Ele que trabalha pela edificação da igreja do Senhor. E ninguém vai destruir. Jesus disse isso. Ninguém. Aliás, as portas do inferno, nós é que vamos resistir às portas do inferno. E elas não vão prevalecer contra a igreja. Amém, queridos? Amém. Procure conhecer o Senhor e a sua palavra para você ter como refutar as mentiras do inimigo na sua mente. Amém. Mesmo que essas mentiras sejam faladas por alguém que diz profeta de Deus. Aprenda a voltar-se para a palavra do Senhor, com seu coração sedento de conhecer mais do Senhor. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Em outra passagem ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A quem nós devemos conhecer? Cristo. A Jesus Cristo. E ao conhecermos ao Senhor Jesus, nós vamos estar vencendo as nossas batalhas interiores de uma forma mais rápida. Pode até não ser fácil, mas vai ser rápido. Amém? Amém? Porque nós conhecemos o Senhor. Sabemos o que a palavra diz a nosso respeito. A palavra diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Aleluia. Então por que alguém abre a boca e diz que foi Deus e vem trazendo derrotas e morte para a igreja? Isso é mentira do diabo. Então, qual é o seu Golias? Mate-o para você avançar. Para avançar todo esse ano e ter as vitórias que nunca teve, internas e externas. Deus te colocou aqui para isso, amém? Ser um vencedor. Fica de pé onde você está.